Bom dia a todos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Manhã de domingo, e nós estamos aqui dando continuidade ao estudo da nossa lição desta semana, que nós iniciamos ontem, Missão em favor dos não alcançados, na parte 2. E hoje nós vamos falar missão em regiões estrangeiras, tá? O Senhor Jesus, ele deu um exemplo grandioso para cada um de nós, tá? Como que nós devemos espalhar esta mensagem, chegando a outras regiões estrangeiras, ok? E ele começou dando este exemplo para os seus discípulos, ok? Quero orar com você neste momento e nós vamos aqui entrar no assunto que é tão importante da nossa lição. Vamos orar. Querido Deus, amado bom Pai, estamos aqui neste momento na nossa sala, aonde, Senhor Deus, o nosso coração regozija de alegria e esperança, porque a palavra do Senhor que é lida, que é ouvida através do Espírito Santo, nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor ilumine neste momento a nossa mente para que nós possamos, Senhor Deus, ter uma clareza tão grandiosa vindo do trono da graça de Cristo Jesus para o entendimento desta Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele partiu com seus discípulos da cidade de Genezaré para a região de Tiro e Sidom. Agora, por que ele levou os seus discípulos, saindo ali levou-os da Galileia para esses lugares pagãos, tá? O nosso estudo de hoje encontra em Juízes, capítulo 3, de 1 a 6, 1 Reis, capítulo 5, verso de 1 a 12, e também o capítulo 11, verso de 1 a 6. E aqui nós vemos aqui que algumas das nações, quando Deus estabeleceu o povo de Israel em Canaã, tá, como uma nação, e Deus deu ordem para que o povo destruísse ali e terminasse várias nações, acabando porque eram tão pagãs que elas já não mais ouvia Deus, já não mais, era cidade, povos violentos, povos que era tão voltado, ao paganismo que a violência se tornou tão grande que eles chegavam a dedicar os seus próprios filhos, matando para os filhos como sacrifício para esses deuses pagãos. E Deus não tolera esse tipo de coisa, tá? E por mais que o evangelho fosse ensinado, fosse pregado, eles conheciam a Deus, os princípios de Deus, mas não eram humildes para aceitar os conselhos de Deus. Então, infelizmente, os juízes de Deus foram derramados. Mas Deus pediu para que o povo de Israel poupasse algumas nações que estavam ali à sua volta, E entre estes, exatamente, a região de Sidom, como também Tiro e heveus, cananeus, algumas cidades que estavam ali à sua volta. E em Juízes capítulo 3, versos de 1 a 6, Deus o permitiu para que o povo de Israel, vendo exatamente, queridos, como esse povo era voltado ao paganismo, eles não, o povo de Israel não adorasse, não voltasse a adorar os deuses pagãos, como eles também haviam aprendido isso no Egito quando estava ali, tá? Deus queria tirar do coração do povo de Israel essa tendência, E eles seriam provados até por esse povo que estava ali à sua volta. Nós temos também no capítulo de 1 Reis 5, verso de 1 a 12, vem mostrando para nós que o povo de Israel, tinha ali um relacionamento comercial com essas nações, com esses povos, tá?
Nós temos aqui o caso, por exemplo, de Salomão, quando foi construir o templo, ele pediu para que o rei de Sidom, né, vendesse madeiras de qualidades para que ele pudesse construir o templo. E essas madeiras, né, da região do Líbano, seriam madeiras de boa qualidade. Tá? E eles fizeram aí essa transação comercial, né? Afinal de contas, eles eram muito, muito amigos. Tá? Mas até aí nenhum mal. Tá? Em uma nação, um povo, uma pessoa, né? Porque ele tem a sua religião, porque ele tem, sabe, o seu Deus que ele adora. Nenhum erro, tá? Você ter um relacionamento, tá? Comercial, compra, vende, trabalha, enfim, nada, nenhum pecado, nenhum erro sobre isso. Até é importante, a fim de que o Deus que você conhece, o Deus que você adora, o Deus verdadeiro da Bíblia, né, possa ser conhecido também por eles. Tá? O que não podemos misturar, já falamos em outras lições, né, a forma, né, de seguir, né, os deuses que não é o Deus verdadeiro, tá? Ou os seus pecados, a sua cultura pecaminosa, tá? Isso nós não podemos misturar, ok? Muito bem, só que quando nós chegamos no capítulo 11, né, no capítulo 11, a partir do verso 1º, aí também de Primeiros Reis, nós já vimos aí que Salomão, aquele homem chamado por Deus, né, filho de Davi, que não foi o substituto do reinado de Davi, né, mas o desejo de Deus é que fosse um reino sábio, inteligente, que conduzisse cada vez mais o seu povo para Deus. Não foi assim que aconteceu. Salomão começou, tá, a casar com mulheres, né, dessas nações vizinhas e pagãs, né, e várias mulheres, tá, de tal maneira que ele começou a abrir mão do conhecimento de Deus e do chamado de Deus para ir ao paganismo. Ele chegou a ponto de adorar os deuses dessas nações, tá? Nós temos aqui vários exemplos bíblicos que ele chegou a prostrar diante desses deuses, tá? E aí a nação do povo de Israel começou então a se desviar de todos os ensinamentos de Deus, e aí os problemas seríssimos começaram a acontecer. Tá? Meus queridos, mas aqui a Bíblia vem mostrando que quando Jesus aqui esteve, ele levou os seus discípulos justamente para essas nações pagãs, Tiro e Sidom. Tá? O objetivo de Jesus em tirar os seus discípulos ali da Galileia, tá, e levar para essas cidades pagãs, esses países estrangeiros, era mostrar para eles que Deus, no seu plano de salvação, não seria restrito apenas para o povo judeu, como eles assim imaginavam e pensavam, mas para todos os povos. Tá? Então, se você hoje pensar em um povo, em alguém, assim que você jamais imaginaria que aquela pessoa poderia ou deveria ser salva, Jesus veio por ela, Jesus veio morrer por esta pessoa ou por este povo, por esta nação. Tá? Jesus veio por todas. E Jesus queria preparar os seus discípulos exatamente para esta missão. Tá? Tanto é que Jesus disse, quando ele estava já para subir para o céu, né, para ser ascendido ao céu,
ele diz para os seus discípulos, né, ide por todo o mundo, então veja, todo o mundo, e pregai o evangelho a todas as nações, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ok? Então, o evangelho de salvação de Cristo deve ser para todos os povos, tá? Todas as famílias, né? Seja na cidade, seja na zona rural, né? Seja uma família isolada que está morando lá, sabe, um local distante da cidade, aonde que você encontrar alguém, o evangelho de Cristo precisa ser levado, porque Jesus ele veio para salvar todas as pessoas, ou seja, dar oportunidade de salvação para todas as pessoas. Então, aqueles que realmente conhecer, abrir o seu coração e desejá-lo, a salvação de Cristo Jesus, e a Ele entregar a sua vida, serão salvos. Ok? Muito bem. Aqui a lição vem mostrando para nós, meus queridos, que essa parede de preconceito, de separação, foi derrubada por Cristo Jesus. Jesus derribou, né, através do seu sacrifício na cruz. Tá? É por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo todos nós somos um. Ele está falando assim, em seres humanos, pessoas em Cristo Jesus, todos nós somos iguais, somos um, não somos diferenciados para a salvação. Tá? O sangue de Cristo Jesus limpa-nos de todo o pecado, todo o povo. Tá? Talvez você possa imaginar, poxa, mas aquela nação, aquele povo, sabe, é tão ruim, tão violento, tão cruel, um povo que não tem dó, não tem piedade. Por exemplo, hoje nós estamos presenciando aí, né, esta guerra entre Israel e os Hamas, né? E talvez você possa imaginar, poxa vida, mas os Hamas são pessoas muito do mal, né, não merecem salvação. Jesus morreu por todos. Tá? A grande questão é que muitas vezes a pessoa vão se entregando à violência, ao mal, enfim, chega um momento que ela fica totalmente dominada. Então, ela deseja mais aquilo que é maléfico, mais aquilo que é mal, tá? Do que aquilo que é do lado do bem. Tá? Mas Cristo veio para salvar a todos. Aqui nós temos o grande exemplo, Jesus tirando os seus discípulos ali de Nazaré, né, e levando para estas cidades que, aliás, da Galileia, né, e levando para estas cidades, né, como Tiro e Sidom, que nada tinha a ver, né, com Jesus, não conhecia Jesus, não conhecia o plano de Deus, tá? Era um povo totalmente voltado à idolatria, tá? Totalmente dedicado, né, ao paganismo, mas Jesus queria que os seus discípulos entendessem que eles precisavam conhecer a Deus, conhecer o plano de Deus e ser salvo também pela graça de Cristo Jesus. E Jesus estava de braços abertos, braços estendidos para atender a todas as pessoas. Tá? Então, de todas as nações, quando vinha procurar a Jesus, tá, para um milagre, né, ou queria conhecer a Jesus, Jesus estava pronto para atendê-los. Tá? Então é isso, queridos, que Deus realmente nos abençoe, que nós venhamos a ter um dia muito abençoado na graça e na paz de Cristo Jesus, que nós possamos seguir cada dia nos seus caminhos, tá? E não perca a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, tá? Seja para uma pessoa, quem sabe, que mudou, tornou o seu vizinho, uma pessoa que veio de um outro lugar que você não conhece, tente fazer amizade com ela, né, e comece a transmitir o amor de Cristo para ela, seja no seu trabalho, né, você que estuda, você que faz uma faculdade, né, quantas oportunidades você tem de dar um testemunho da sua vida, né, ser uma pessoa cristã, uma pessoa diferente,
certamente aqueles que estão ali à sua volta vai chegar para você e lhe perguntar: você é diferente, você sabe, tem uma conduta totalmente diferente, você fala diferente, sabe, você não come qualquer coisa, né, a sua vestimenta é diferente, tal. Então, certamente você parece ser religiosa, né? Então essa é uma oportunidade para você apresentar o Deus que você adora, que você conhece, o Deus que te salvou, Cristo Jesus, tá? E isso, queridos, são em vários segmentos, né, da trajetória da nossa vida. Nós encontramos pessoas que precisam ouvir de Deus no nosso trabalho, como eu disse para vocês, na sua faculdade, quem sabe quando você vai a um lazer em algum lugar, tá? Em uma festa. Então todos os lugares existe oportunidade para você dar esse testemunho do Deus que você serve. Que Deus te use como seu instrumento, que você esteja nas mãos de Cristo Jesus e aproveite estas oportunidades. Tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus. Tenha um ótimo, abençoado dia e até amanhã nós teremos aí um novo vídeo com a graça de Cristo Jesus. Meu abraço a você. Tenha aí um ótimo começo de semana e uma semana muito abençoada.